Depois de uma longa temporada de frio, o calor voltou com força ao interior de São Paulo. Uma massa de ar quente e seco eleva as temperaturas e reduz a umidade do ar, aumentando também o risco de queimadas e incêndios em áreas de vegetação. A Defesa Civil do Estado alerta que, nos próximos dias, algumas regiões podem registrar temperaturas até 7 graus acima da média. O tempo seco e a vegetação ressecada exigem atenção redobrada. No final do mês passado, o TVD Notícias conversou com o capitão Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil Paulista, que destacou estas mudanças no clima. Veja como são as coisas, né? A gente acabou de passar por um evento extremo de ventos em Ribeirão Preto, né? Ventos de 160 km por hora, choveu também na região. Agora no litoral, na região de Itapeva, ventos e chuva, a Grande São Paulo também. E agora a gente vai vir para um desafio climático de seca. Nós vamos ficar aí pelo menos uns 5, 6 dias sem chover em São Paulo. O nosso mapa de risco de incêndio, que é um software que a gente tem, que ele aponta quais os riscos para os incêndios em São Paulo, já está apontando o risco de emergência para a região da Serra da Paulista, para a região de Ribeirão Preto, Franca, para os próximos dias, porque vai ficar seco, não vai chover até pelo menos quarta-feira que vem, e aí aumentam as chances dos incêndios florestais. Então, para os próximos dias, o cenário é de calor, de aumento de temperatura, de diminuição da umidade do ar, então precisamos ter cuidados com a hidratação, beber bastante água, evitar a insolação. É um veranico dentro do inverno, porque era para estar frio, mas não está. Então a gente vai passar aí por dias quentes até pelo menos o final da semana que vem. A responsabilidade é de todo mundo, né? Então a gente citou aqui a Serra da Paulista, a região mogiana, onde vocês estão localizados, é uma região que sempre sofre com incêndios, né? Os produtores rurais sofrem, a população sofre, incêndio ele gera interrupção da energia. Como assim, Maxwell? O fogo pega a linha de transmissão, cai os fios, fica um bairro, uma cidade inteira sem luz. Sem falar nos problemas para a saúde pública, né? Para o ar, para as crianças, os idosos sentem muito. Então a gente precisa ter uma responsabilidade conjunta. Tem um estudo do meio ambiente de São Paulo, lá de 2023. Esse estudo diz que cada 10 incêndios, 9 são provocados por ação humana. Ou seja, alguém foi lá e ateou fogo, seja de forma criminosa ou não. Então a gente precisa ter consciência. Não é momento de tacar fogo em lixo, tacar fogo em terreno para limpar o pasto. Não é momento de jogar bituca de cigarro na margem da rodovia, jogar garrafa de vidro para fora do carro, porque isso fica na beira da rodovia e o sol ele acaba gerando um incêndio ali. Então é momento de consciência ambiental. E quem presenciar tem que denunciar. Você conhece alguém que taca fogo, você que viu alguém ateando fogo criminoso, ligue para o Disque Denúncia número 181 ou para a Polícia Militar pelo número 190, denuncie, porque aí a gente encaminha uma viatura da Polícia Ambiental, da Polícia Militar, para averiguar essa situação. E a denúncia é anônima, não precisa nem se identificar, não. Pode denunciar de forma anônima. E é importante beber água, principalmente criança e idoso, que acaba não lembrando de beber água, e hidratar, umidificar o ambiente em casa. Ah, mas eu não tenho aquele aparelhinho, capitão. Não tem problema. Coloca uma bacia, um baldinho com água no quarto, põe uma toalhinha úmida molhada nas portas, nas janelas, que isso ajuda a equilibrar. Quem sofre de problema respiratório sabe do que eu estou falando. Rinite, bronquite, essa hora aumenta muito as doenças, os hospitais sobrecarregam, então temos que buscar meios de minimizar os impactos do tempo seco. Agora, o olhar é para a nossa região, que já começou a registrar queimadas. Bom, e é isso mesmo, como nós podemos observar, né, a mensagem da Defesa Civil do Estado de São Paulo, do coordenador de comunicação, o capitão Maxwell, pontuou já em entrevista aqui para o TVD Notícias que nós vamos dar início, já começou, na verdade, uma temporada de um clima mais seco, com uma escassez, de certa forma, de chuvas, e com isso começam, infelizmente, as queimadas. Nós vamos falar lá em São José do Rio Pardo com Eric Portela, né, que está à frente também da Defesa Civil e que atua, né, com uma ação estratégica quando chegar esta temporada. Eric, seja bem-vindo ao nosso telejornal, mais uma vez, né, numa temporada que a gente sabe que exige atenção. Exatamente, muito obrigado, bom dia, Michele. Para nós é uma oportunidade, né, poder explicar para a população, né, apesar dos alertas que nós emitimos aqui,
esse veículo de comunicação é perfeito para nós, para cada vez mais divulgar, né, as ações da Defesa Civil, principalmente esse ano com a chegada, né, do El Niño, né, que se estendeu, ela, vamos dizer assim, protelou um pouco, e ela está vindo numa categoria superior, né? Ela está vindo 80% de força, por enquanto está prevista, né, pelos órgãos meteorológicos, né, que a gente sempre acompanha a Defesa Civil do Estado, né? E sempre nos guiam, eles nos guiam para fazer as ações, né? E esse ano, infelizmente, a previsão é certa já, da gente enfrentar uma estiagem protelada. Para você ter uma ideia, essa estiagem vai se estender até o início de 2027, a previsão é essa. O que nós, por exemplo, no ano de 2024, nós tivemos uma grande estiagem, ela se iniciou em maio do ano decorrente, né? E esse ano, por enquanto, ainda nós não tivemos essa estiagem que gerou aquele grande número de incêndios. Poxa vida. E aí, agora, nessa época, vocês já têm aí toda uma estratégia para tanto prevenir quanto também combater, né? Porque a gente sabe que as frentes de prevenção, elas começam através, primeiro, da conscientização da população e depois de algumas ações, por exemplo, junto aos setores, né? A zona rural, por exemplo, vocês têm todo um trabalho junto aí com os produtores para também, além de prevenir, combater, né? Sim, sim. A gente segue o cronograma da Operação São Paulo Sem Fogo, que é aquela Secretaria de Logística do Estado de São Paulo, em conjunto com a Casa Militar, né? A Defesa Civil Estadual está dentro da Casa Militar, ligada direto ao gabinete do Tarcísio, do governador, não é? E a gente segue essa operação. Então, nós temos lá no início do ano a fase verde, que é a fase preparatória, né? A fase amarela, onde começam os treinamentos, e a fase vermelha em si, onde começam as respostas aos eventuais desastres, né? Então, a gente segue esse cronograma. Então, todo ele é importante, porque na fase verde, nós fazemos as reuniões. Por exemplo, aqui, nós temos um projeto da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Zeladoria, que se chama AgroRede. Nós, da Defesa Civil, estamos integrados a esse projeto. De que forma? Com o contato direto com os moradores da zona rural. Eu não sei se você sabe, aqui nós temos mais ou menos 33 mil hectares de zona rural, interligados por mais de 900 quilômetros de estrada de terra. Então, com esse programa, a gente dividiu as regiões rurais do município de São José do Rio Pardo e a gente tem reuniões periódicas com a população de cada região rural. A última que nós fizemos foi no Sítio Novo, que foi uma região que foi muito atingida por incêndios, né? Então, a gente iniciou por eles. Está previsto mais reuniões ainda, até antes da chegada do El Niño, né? Para a gente poder alertar essa população. O trabalho de prevenção, né? E dentre eles, o que se destaca mesmo é o que a gente pôde passar para eles como a detecção precoce de incêndios. Essa é a nossa grande preocupação, detectar rapidamente. Hoje nós temos aqui uma brigada emergencial municipal formada, eles estão capacitados, né? E a gente atua em conjunto com bombeiros. A função primordial do bombeiro é o controle de incêndios. E a gente vem nessa retaguarda, no apoio a eles, para fazer, né? Porque o Corpo de Bombeiros nosso aqui atende mais 4 cidades. Então, vira e mexe uma cidade, por exemplo, Itapiratiba, que está a 25 quilômetros de São José. O bombeiro sai daqui para atender uma ocorrência, ele fica desguarnecido. Então, nós temos essa brigada para atuar em conjunto, complementando essa política pública, né? Certo, e no caso também vocês receberam, né? Nós acompanhamos que o Estado forneceu equipamentos para também, né, deixar vocês munidos, né, os municípios munidos para atuar, né, nesse combate. A gente sabe que o estrago vem sendo muito grande ao longo dos anos, né, propriedades inteiras, né, queimadas, né, consumidas pelo fogo. Nós vimos também que até mesmo dentro da cidade, o perigo mesmo, acidentes, pessoas, infelizmente, vidas sendo ceifadas
por muitas vezes é criminal, né? Em grande parte a gente observa que é criminal. Aquele incêndio que a pessoa fez para fazer a limpeza ali num terreno, a tal da bituca do cigarro, que a pessoa acredita que ela não pode causar uma queimada, mas muitas vezes ela também é o motivo disso, né? Sim, esse tipo de início de incêndio já foi a própria Polícia Ambiental e os bombeiros já nos informaram que menos de 1% é um acidente, é um início de incêndio natural. Menos de 1%. 99% é causado por ação humana, voluntária e involuntária, né? Como a bituca de cigarro. De repente joga fora a bituca de cigarro, é involuntário, mas ele acaba causando um incêndio, né? E dessa forma, né, o próprio Ministério Público do Meio Ambiente, o GAEMA, pede essas ações integradas junto com as polícias também, Guarda Municipal, Polícia Ambiental e Polícia Militar, que também faz o patrulhamento rural, né? Também é mais uma forma de prevenção também. As leis acabaram ficando mais duras, inclusive, né? Para depois que a gente acompanhou um cenário muito drástico, há cerca de 2 anos atrás, aqui na nossa região, Ribeirão Preto, Caconde, Rio Pardo, vocês tiveram um trabalho todo que inclusive conseguiu controlar. Mococa sofreu muito com isso, e a gente percebeu que teve uma resposta mais dura, né, da legislação. Sim, sim. A grande dificuldade da segurança pública é identificar o causador do incêndio. Isso é muito difícil, né? Apesar das campanhas preventivas, tudo, a gente tem que estar preparado para a resposta que vai ocorrer. O incêndio vai ocorrer. Quando iniciou o período de estiagem, nós já tivemos algumas ocorrências de incêndio aqui na cidade, né? Outra coisa importante que você mencionou, fogo perto de casa. Essa é uma outra meta também da Defesa Civil, de São José e das outras Defesas Civil também da região, que a gente tem essa integração com eles. É uma cobrança, né? E é uma coisa que a gente tem feito, a limpeza de terrenos, o próprio poder público. Porque a Defesa Civil, ela atua de forma integrada com as políticas setoriais do município. O que é isso? Eu tenho lá um evento de desastre, eu tenho um desastre. Eu preciso alojar pessoas. Para quem a Defesa Civil se socorre? Né? A Defesa Civil não tem condições de abrigar pessoas, mas a Secretaria de Assistência e Inclusão Social, sim. Então, ela atua de forma integrada. Defesa Civil possui 2 membros. Quem são os membros da Brigada Emergencial? São servidores do Trânsito, servidores da Guarda Civil Municipal, servidores da Secretaria de Zeladoria, Agricultura e Meio Ambiente, e essas pessoas são capacitadas. A gente promove a capacitação delas para que a gente faça um trabalho de prevenção e de respostas, né? Porque o ato de desastre, ele se divide em fases, tá, Michele? Ele se divide na prevenção, que é a principal, né? A mitigação, você reduz os impactos de um eventual desastre. A preparação, aí quando você chega na preparação, é que o desastre vai ocorrer, certo? Aí você chega na resposta que o desastre ocorreu, e depois a recuperação, né? Essas são as 5 fases de um desastre, né? E a gente, todos os municípios, eles não são cobrados por ação de resposta, os municípios são bons no que fazem, sabe? Eu vejo a Defesa Civil de Mococa, a Defesa Civil de São Sebastião da Grama, Caconde, principalmente, que tem, enquanto a gente tem 900 quilômetros de estrada de terra, eles têm 2.000 quilômetros lá, são o dobro de nós aqui, né? Então, a gente precisa dessas políticas setoriais para conseguir dar conta. Não só na época de estiagem, incêndios, mas também na época de chuvas. Por exemplo, ontem a Secretaria de Zeladoria, através lá do secretário Rogério, estava fazendo limpeza de boca de lobo, lá do Vale do Redentor, lá da Avenida Valdemar Pode, entrada de Mococa para vicinal de Mococa São José, estavam limpando todas, porque a gente já está evitando, né, uma enxurrada. É uma ação de prevenção, um exemplo, né? Certo, bom, eu quero agradecer a sua participação, e nós deixamos a mensagem para toda a população entender o perigo, né, uma decisão, né, que não deve acontecer, principalmente neste período, pessoal, em que as chuvas vão ser escassas, nós vamos enfrentar aí desafios. A gente sabe que hoje o clima está inconstante, estamos sendo pegos de surpresa, a Defesa Civil tenta nos avisar,
né, aí com agilidade para que conseguimos aí adotar medidas preventivas para não ter vítimas reais de tragédias, né, chuva forte e tal. Nós precisamos também seguir, né, nós precisamos também tomar iniciativas preventivas, não adotar medidas para limpar um terreno com um incêndio, é um fogo aqui tal, vou conseguir controlar, muitas vezes foge, a maioria dos casos, né, foge do controle e toda a população é que sofre o prejuízo, porque inclusive a fumaça afeta criança, idoso, né, nessa época que a umidade do ar está bem baixa, né, nós observamos aí que as divulgações pontuaram, né, segundo o Clima Tempo, que está bem abaixo do que é recomendado. Então, precisamos também fazer a nossa parte, né, para ajudar, inclusive, que a Defesa Civil consiga cumprir com a dela, né, porque como nós vimos, a força humana aí, ela tenta, né, mas é pequena, não consegue uma cidade inteira, imagina, corpo de bombeiros, que a gente sabe que é dividido aqui nas cidades, correr para socorrer todo mundo, e aí a gente não precisa passar por esse momento de desespero, não é mesmo, Eric? Exatamente. E os órgãos meteorológicos estão emitindo notas técnicas, estão nos auxiliando, tá, como atuar, né, que a função primordial da Defesa Civil é a proteção de vidas, né? Então a gente tem que reforçar que, apesar de o dever primordial de apagar incêndio é do bombeiro, ser do bombeiro, a Defesa Civil tem que estar atuante, né? Que nem a Defesa Civil de São José, eu já até emito esse recado. Nós estamos aqui 24 horas, 199 ou 153, através da Guarda Municipal. Nós atuamos integrados com a Guarda Municipal, a Defesa Civil e a Guarda Municipal. Então a população deve ligar, pode ligar. No início de incêndio já liga, que nós vamos atuar no exato momento, tá? Eric, obrigado pela sua participação, um grande abraço para todos vocês aí do município de São José do Rio Pardo, e fica essa mensagem para toda a nossa população. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado, Michele. Oi, estrondo.